Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de 2 vídeos que vão tratar da trajetória recente do funcionalismo público brasileiro. Esses vídeos terão por base esses 2 textos, o primeiro de Parasitas, As Palmas na Janela, uma análise dos gastos com funcionalismo no Brasil, de Matias Cardomingo, Rodrigo Toneto e Laura Carvalho, um texto de 2020, texto recente. A gente percebe até pelo título que se refere tanto à fala do ministro da Economia Paulo Guedes em 2020, chamando os servidores públicos de parasita, quanto ao reconhecimento da população ao trabalho de alguns desses servidores, principalmente o pessoal da área da saúde, quando durante a pandemia foram à janela para aplaudir esses trabalhadores. Esse texto basicamente procura discutir alguns indicadores referentes ao gasto e ao peso dos servidores públicos brasileiros na economia e no orçamento público. Já o segundo texto é Profissionalização da Burocracia Federal Brasileira, 1995-2014, Avanços e Dilemas, de Pedro Cavalcante e Paulo Carvalho, um texto de 2017 que trabalha especificamente com a burocracia federal e avalia, a partir de várias dimensões, como emprego, salário, avaliação de desempenho, escolaridade, a profissionalização desse público-alvo. Neste vídeo aqui, especificamente, nós iremos focar no primeiro texto, de Parasitas, As Palmas da Janela. E no próximo vídeo, que é a continuação desse, trataremos do segundo. Vamos começar aqui falando do primeiro texto de Parasitas, As Palmas na Janela. A gente vai trabalhar com os dados que eles utilizaram para formular os gráficos deles. Eles fizeram seus gráficos a partir dos dados que estão disponíveis no Atlas do Estado Brasileiro, um site do IPEA, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas do Governo Federal. Eles usam esses dados e transformam em outras informações, fazendo algumas comparações com o PIB, com o número de trabalhadores, etc. e tal. Mas no nosso caso, a gente vai voltar aos dados do Atlas para começar essa discussão. Bom, primeiramente, a respeito do número de trabalhadores do setor público. Uma coisa muito interessante que o texto traz é a noção de que o Estado não é único, que nós podemos dividir esse Estado em diversas categorias e que isso vai mostrar uma grande heterogeneidade, uma grande diferença entre o que a gente está falando. Então a gente já vê isso aí pelo número de trabalhadores. Eles fazem uma divisão considerando os entes federativos, federal, estadual e municipal, e nós podemos perceber que, no geral, existe um crescimento bastante razoável. A gente pula de algo em torno de 5 milhões nos anos 80 para um pouco menos de 12 milhões em 2017. Nós temos um período de crescimento ao longo de todo o nosso tempo, com pequenos anos em que não tem crescimento, mas o que nos mostra os dados desagregados é que no governo federal nós temos um crescimento muito pequeno, ali em amarelo, em ocre, embaixo, mostrando que o menor número de servidores públicos está no governo federal e a variação entre 86 e 2017 não foi lá tão expressiva. A gente percebe que os governos estaduais têm um número de trabalhadores um pouco maior e passou, principalmente a partir de 2005, por um incremento um pouco mais tímido do que o geral. E, por fim, nós temos o governo municipal. E aí sim é onde está o grande incremento no número de trabalhadores, a partir principalmente de 98, 99. E aí vale a pena a gente prestar atenção que no modelo de políticas públicas, principalmente as políticas sociais que nós adotamos no Brasil, o grosso do trabalho está no município. Vamos pensar na educação. O governo federal tem uma ou outra escola, tem as universidades federais. E fora isso, ele tem um trabalho de gerenciar distribuição de recursos, prestação de contas, diretrizes técnicas, diretrizes políticas e por aí vai. Os governos estaduais, eles já têm a responsabilidade pelo ensino médio e alguns governos estaduais, em alguns municípios, têm uma responsabilidade também pelo segundo ciclo do ensino fundamental. Mas o governo municipal é que tem a responsabilidade pelo ensino infantil,
pelo ensino fundamental, primeiro ciclo, às vezes o segundo ciclo, e é aí que está o grosso das escolas no Brasil. Então, quando a gente pensa na educação, o maior número de trabalhadores tem que estar, evidentemente, nos municípios, porque é onde nós temos maior atendimento à população. Podemos pensar a mesma coisa para a saúde. O governo federal tem alguns hospitais federais, mas basicamente ele organiza o SUS. Os governos estaduais têm ali os hospitais, um atendimento especializado, né? Mas o grosso do atendimento é feito nas UBSs, sob responsabilidade municipal. Então, é ali que estão os trabalhadores. Pode-se pensar também assistência social, o SUAS, o governo federal organiza, os estados também organizam, na sua maioria, fora um ou outro programa, geralmente de transferência de renda, que não precisa de muitos trabalhadores, é um trabalho muito de informática, né? Mas os centros de referência de assistência social, os centros de referências especializados, os centros de acolhimento para idosos, para crianças, tudo isso está sob responsabilidade dos municípios. Então, o grosso dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social é municipal. E a gente percebe que a evolução que nós temos no aumento de trabalhadores do setor público se dá quando a gente vai estruturando exatamente essas políticas que são intensivas em mão de obra. Também podemos falar aqui dos vínculos de trabalho, não por ente federativo, mas sim por poder da República, executivo, legislativo e judiciário. Quando a gente olha essa evolução, que a gente percebeu já que cresceu, né, ao longo do tempo, mas o que a gente percebe é que a grande maioria, a esmagadora maioria, é de trabalhadores do executivo. Apesar de que o legislativo e o judiciário aparecem e têm aí um grande destaque. Mas é a mesma coisa. A gente consegue, então, vincular esse crescimento no número de trabalhadores a uma maior oferta de serviço para a população. Tanto esse crescimento ocorre no período que você está estruturando e expandindo as políticas públicas, quanto eles ocorrem principalmente no poder executivo e no governo, e nos governos municipais. Esse gráfico aqui do lado, ele mostra, por ente federativo, as variações de remuneração média. E aí a gente percebe que em cima aí o ocre é o governo federal, onde a gente passou em 86 de algo em torno de R$ 5.000 em média de remuneração para algo em torno de 9.000 em 2017. Com alguns altos e baixos ali no começo dos anos 90, que houve tanto no governo federal quanto no estadual. No estadual existe uma queda grande até ele começar a se recuperar. Se recupera, vai para níveis acima em 2017 do que se tinha em 1986, mas pouco acima. E os governos municipais, que são os que têm menor remuneração média, estão lá embaixo, também apresentaram uma melhora nesse período. Vale destacar que esse gráfico aqui, né, ele desconta os efeitos da inflação. Então, estamos trabalhando em valores médios reais. Quando a gente muda para os poderes da República, a gente vê um crescimento muito maior na remuneração do Poder Judiciário. Aí é onde nós temos efetivamente uma disparada até chegar no máximo, que é uma média de R$ 12.000 por trabalhador. E aí também estamos falando de média, né? Estamos falando que, obviamente, se existem membros do Poder Judiciário que ganham muito acima disso, porque existem outros trabalhadores que ganham abaixo. Em segundo, o legislativo, cuja maior característica é que durante esse período não teve aumento de remuneração média. Houve ali uma bolha na segunda metade dos anos 90 até o começo dos anos 2000, mas na verdade em 2017 a remuneração real do poder legislativo em média era menor do que era em 1986. E por fim, embaixo temos do poder executivo, que é o mais baixo de todos. Então, o que os autores nos chamam a atenção já nesse primeiro momento é que você falar no servidor público é algo muito complicado, porque os servidores públicos têm facetas extremamente diferenciadas. Você está falando do servidor público do judiciário, do legislativo ou do executivo.
Você vai dizer do alto salário do servidor público, mas existem alguns desses que são mais altos que os outros, né? Você está falando do servidor municipal, estadual ou federal. As realidades são muito distintas. Isso porque nós não estamos cruzando essas separações, né? O judiciário federal, o legislativo municipal, o executivo estadual, ou mesmo dentro de cada área, quanto é que ganham os professores, os médicos, a burocracia de médio escalão. Então, quando você fala no inchaço do setor público, você está falando exatamente do quê? Essa é a pergunta primeira que eles nos trazem. E aí a gente tem uma questão bastante interessante, porque eles não falam especificamente disso, mas no texto você percebe que nós precisamos estar muito atentos para a questão das medidas, das proporções. Porque daí eles falam assim, bom, mas não é só o gasto do setor público que é relevante, tem que ser o gasto do setor público em relação ao PIB. E aí eles percebem o quê? Que, na verdade, você tem uma grande estabilidade. Aí você vai me perguntar, como é que ele tem uma estabilidade se eu acabei de mostrar que cresceu o número de trabalhadores e cresceu o salário desses trabalhadores? Alguns mais, outros menos, mas sempre cresceu. Mas esse crescimento ocorre num período em que o PIB também cresceu. Eles fazem uma análise do emprego público em relação ao emprego privado. E eles mostram que não há nenhuma explosão, não há nenhum crescimento desproporcional. O que nós temos no início do século XXI, nos anos 2000, no começo, até 2014, é, na verdade, um crescimento generalizado da economia, onde o setor privado aumentou seus salários, aumentou os seus empregos, aumentou as suas rendas, e o setor público também aumentou da mesma forma. Pensar diferente seria imaginar que o setor privado avançou no século XXI e o setor público continuou nos anos 90. Agora, o que é interessante é porque quando você lê esse texto, as várias comparações que eles fazem para um mesmo tema, como por exemplo o emprego ou o salário, existem vários gráficos diferentes. Quando a gente compara esse texto com o texto do Cavalcante Carvalho, de 2017, você vai ver que os gráficos sobre emprego, sobre salários, são diferentes. Por quê? Porque a gente precisa estar atento para entender o que cada gráfico fala especificamente. Eles estão falando de emprego, o que inclui nesse emprego, remuneração, o que inclui nessa remuneração, e em relação a alguma coisa, mas a grande conclusão do De Parasitas, As Palmas na Janela, é que o gasto com o funcionalismo em relação ao PIB se deve muito mais à nossa escolha de construir num país extremamente populoso como o Brasil, com uma renda média, não é um país rico como o Brasil, mas a gente optou, nessa situação, construir uma rede de serviços públicos universal. Então, a gente se compromete a ter SUS para todos. Todo município, não importa quão pobre ele seja, ele tem uma escola, ele tem um posto de saúde. E por essa aposta numa rede de serviços públicos universal, a gente tem, obviamente, um peso grande do Estado. Muito mais por isso do que por, eventualmente, você ter muito funcionário ocioso ou uma remuneração exorbitante desses funcionários. Enfim, um resumo do texto é que ele traz muitas comparações, muitos dados objetivos, comparando a evolução do pessoal contratado pelo serviço público com a evolução do PIB, com a evolução do pessoal empregado no setor privado, os gastos públicos com o PIB, e traz muitas comparações internacionais, mostrando como é que é o gasto público brasileiro frente ao gasto público de outros países. E aí sempre é importante a gente ter em mente quais países a gente quer se aproximar. E a conclusão, como eu acabei de dizer, é que nós verdadeiramente não temos um inchaço da máquina pública, nós não temos remunerações estratosféricas. Pelo contrário, nós temos, em média, uma situação bastante razoável, abaixo do que é praticado em vários outros países do mundo. O que, evidentemente, não quer dizer que, com as grandes diferenças que existem dentro do funcionalismo público, não possam existir setores inchados, setores que ganham muito. Bom, é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos.